Queridos amigos, achamos importante colocar à vossa disposição este testemunho do inferno e do céu recebido do Senhor Jesus Cristo por um jovem malgache chamado Ives. É um testemunho muito edificante, que não o deixará indiferente. Está em 3 partes. Faça o esforço para compartilhá-lo ao seu redor, a fim de avisar o máximo de pessoas. Que Deus vos abençoe. Alguns meses antes do aparecimento de Jesus a Ives, Deus havia feito um grande milagre em sua vida. Ives foi vítima de um acidente de moto no final de 2010. A cabeça dele foi atingida violentamente. Ele foi levado a um médico e fez um ataque à cabeça para ver o que havia em seu cérebro. Foi descoberto que um líquido se acumulou lá. O médico recomendou para remover deste líquido, pois poderia causar a morte de Ives após apenas alguns dias. O médico até viu isso como um início do câncer e disse que Ives tinha absolutamente que fazer uma cirurgia, senão ele poderia morrer num breve prazo. Ives é um homem jovem que confiava em Deus e sinceramente acreditava que o poder divino poderia influenciar o curso de sua vida. Ele se recusou firmemente a fazer uma operação da cabeça, e disse ao médico que ele nunca aceitaria que seu crânio seja aberto. Ele exigiu que Deus fosse autorizado a curar sua doença porque Deus pode fazer qualquer coisa. Todos os membros de sua família provaram que ele estava errado, especialmente seu pai. Seu médico estava tão desencorajado que ele acabou dizendo: "Ele realmente tem uma cabeça dura, este jovem." Nos próximos dias, suas dores de cabeça estavam se intensificando. Ele tinha ataques de dor de cabeça todas as manhãs às 2 horas, e naqueles momentos, ele sentia como se seu crânio ia quebrar. Ives estava gravemente doente. Em um ponto ele tinha mesmo desmaiado, e às vezes outros tinham que acompanhá-lo para que ele não morra no caminho. Seu médico tentou várias vezes convencê-lo sem sucesso. Os dias se passaram e seu pai ficou cada vez mais bravo. Seus amigos disseram que ele era louco, mas não conseguiram convencê-lo. Ele se recusou a ser operado. Certa tarde de domingo, houve uma cerimônia de imposição das mãos em nossa igreja. Quando chegou a vez de Ives, um passa após o outro para a imposição das mãos, o servo de Deus que pôs a mão em sua cabeça falou assim: "Em nome de Jesus, que todas doenças que estão em você, sejam elas quais forem, deixam você está curado." Deve-se notar aqui que o servo de Deus nem sabia que Ives estava doente. Ives não disse a ele porque sabia que seria chamado para testemunhar se estava curando, mas Ives era muito tímido. Naquele momento, Ives sentiu todo o corpo estremecer. Ele entendeu que o poder de Deus o curara. Na noite daquele domingo, Ives se sentiu realmente em forma, ele não era como antes. Os ataques de dor de cabeça que ocorriam todas as manhãs às 2 horas desapareceram. Na segunda-feira seguinte, ele foi ao médico e pediu um ataque à cabeça. Ele não falou nada sobre o que havia acontecido no dia anterior ao médico. Ele apenas disse a ele: "Faz-me um ataque à cabeça." Naquele dia, ele deveria receber um sedativo como de costume, mas, em vez disso, pediu um ataque. Então fizemos ataque. Quando o médico viu o resultado, ele disse: "Há um erro neste resultado. Então, volta amanhã para fazer outro. Vou ter muitos pacientes hoje, e não podemos monopolizar todo o meu tempo." Refizemos ataque no dia seguinte. O resultado está fora. O médico ficou atordoado porque não mais havia vestígios de doença no cérebro do Ives. O líquido que se acumulou lá tinha desaparecido. O médico ficou absolutamente espantado.
Ele não sabia o que dizer, porém, ele falou assim a Ives: você tem fé, Ives, e o Deus em quem você crê é poderoso. Depois deste grande milagre que ele realizou para Ives, Deus enviou uma palavra profética para ele, um domingo de manhã, para a igreja. Esta palavra disse a Ives que ele tinha que pregar o Evangelho de Jesus. Ela disse-lhe que Deus o mandaria fazer as suas obras. Esta palavra dizia: Ives, Madagascar está esperando por você. Na época, Ives não estava muito preocupado. Ele também é um jovem que gosta de brincar e além disso, ele é um pouco tímido. Ele até fez essa reflexão rindo: o que significa Madagascar está esperando por você? Por que não o mundo inteiro está esperando por você? Em todo lugar que ele ia, no entanto, esta palavra profética continuou obcecando-o, tanto que ele acabou fazendo a si mesmo perguntas e dizendo: o que Deus espera de mim, dando-me esta palavra? O que significa tudo isto? Naquele dia, Ives não podia comer nada, ele era incapaz de se concentrar no que estava fazendo. No final, ele decidiu passar o resto do dia em jejum. Ele não parou de orar este tempo todo. 16 horas estavam tocando, mas Ives não tinha obtido uma resposta do Senhor sobre todas estas perguntas que o assombravam. Ele decidiu falar com seus amigos e pedir-lhes para orar por ele sobre todas essas coisas que estavam acontecendo com ele. 22 horas, mas ainda sem resposta. E Ives disse aos seus amigos: acho que é melhor irmos todos para a cama. Boa noite a todos. Primeiro encontro de Ives com Jesus. Ives continuou a orar até 22 horas e meia, mas até então ainda ele não tinha ouvido as respostas que estava esperando. Ele estava a começar a murmurar em protesto. Jesus, tu sabes que tenho sede de saber o significado desta palavra. Madagascar espera por ti, mas não consigo obter resposta até agora. Por isso, se não me queres explicar o significado desta palavra, não me acordes outra vez. Deixa-me dormir bem esta noite. E ele foi para a cama. Por volta da meia-noite, seu irmão que dormia no quarto ao lado gritou Jesus 2 vezes. Ives acordou bruscamente quando o ouviu, levantou-se imediatamente e correu para o pé de sua cama para orar. Foi assim que o Senhor o acordou naquela noite. Ele não acendeu mais a luz e ficou no escuro para orar. Ele pôs o celular em modo silencioso e pô-lo perto dele. Ele começou a orar em línguas, algo que não lhe tinha acontecido há cerca de 1 ano e meio. De repente, ele ainda estava com os olhos fechados, houve uma grande luz. E ele disse a si mesmo: quem pode ligar no meio da noite? Eu não vou responder. Você precisa estar realmente perturbado para ligar no meio da noite. Ele sempre mantinha os olhos fechados. Ele acreditava que era seu celular que ele colocara no modo silencioso e colocado perto dele, que emitira essa luz. Ele ouviu uma voz chamando-o pelo seu nome: Ives. Era uma voz muito suave. Perguntou-se quem poderia chamá-lo assim. A voz chamou pela segunda vez e desta vez foi mais forte: Ives. Quando ele levantou a cabeça e abriu os olhos, viu um homem parado na frente dele. Apenas seu corpo e pés eram visíveis. Era impossível ver seu rosto, tanto ele brilhava intensamente. Este homem falou e disse: eu sou Emanuel, você me procurou com todo o seu coração e toda a sua alma. Eu sei, Ives, que você está com muita sede de saber o significado dessa palavra. Madagascar está esperando por você. Se você concordar em vir comigo e confiar em mim,
eu lhe darei o significado desta palavra profética que você teve, após a visita que faremos juntos. Ives hesitou, então ele se dirigiu a ele dizendo: como eu posso saber que você é Jesus? Mostra-me a seu rosto. O homem riu e disse: você não vai ver meu rosto, mas vai saber um pouco mais tarde quais são as razões para tudo isso. Depois disso, o homem agarrou as mãos do Ives. Estas mãos eram realmente incomparáveis. Nunca vi mãos tão bonitas como estas. Eram tão suaves que pareciam mãos de bebê. Muito bonitas, tão maravilhosas. Imediatamente senti uma grande paz em mim e a ansiedade que me levou a perguntar-me se era realmente Jesus que estava falando comigo tinha desaparecido. A convicção de que era realmente Jesus que estava diante de mim imediatamente aconteceu em meu coração. Eu concordo em vir com você, Jesus, disse Ives, mas para onde vamos? Jesus disse-lhe: eu te levarei para ver o inferno, então nós vamos para ver o céu. E Ives respondeu-lhe: então, ok, Jesus. Ives pensou que ele deve estar sonhando, mas naquele momento, Jesus disse a ele: você não está sonhando, Ives, em tudo. Você está realmente comigo agora. A partir desse momento, Ives estava convencido de que ele estava realmente com Jesus e que ele não estava sonhando em tudo. Eles deixaram juntos a sala onde ele estava. Ele viu com seus próprios olhos sua mente deixar seu corpo. Seu corpo em pijama, que estava orando de joelhos ao pé de sua cama, estava encolhendo, e então, ele não o viu mais. Visita do inferno. De repente, nos encontramos diante de um grande portão de ferro enferrujado. Eu estava à direita de Jesus. Ele abriu o grande portão de ferro. Andamos por um corredor muito escuro e realmente nauseabundo. Não saberei como descrever o fedor desse túnel pelo qual passamos, mas fedia demais. Misture o cheiro do cadáver de um rato com um cheiro de queijo, adicione o cheiro de uma pilha de lixo podre, multiplique isso por 1000. Talvez seja assim que eu possa descrever esse fedor. Então Jesus falou comigo: vou levá-lo a ver 7 pessoas diferentes, porque quero lhe mostrar alguma coisa e também terei coisas para lhe dizer. Tudo bem, Jesus, respondeu Ives. Desde o momento em que entramos, senti que o calor era intenso e ardente no lugar onde estávamos. Ele estava cheio de pessoas a gritar e a pedir ajuda. Percebi que estavam com dores terríveis. Vinde, disse Jesus, vamos ao pai de família que está ali. Quero que ouças uma coisa. Todo este tempo, eu estava realmente tremendo de medo ao ver o sofrimento horrível sofrido por todas aquelas pessoas que estavam à nossa frente. Note-se, antes de tudo, que estas pessoas que tínhamos ido ver no inferno não podiam ver-me no momento em que estávamos diante delas, eles viram apenas Jesus. Chegamos na frente do pai de família. Jesus, você está aqui há muito tempo. O homem, durante muito tempo, Senhor. Jesus, você já ouviu sermões ou revelações sobre mim? O homem, sim, Senhor, eu já ouvi. Os meus, minha esposa e filhos, já receberam Deus, mas eu sou o único que não lhe deu importância e eu não então o recebi. Este pai de família foi submetido a tortura horrível. O fogo passou por todo o seu corpo e então toda a sua carne derreteu, e depois reconstituiu-se. O fogo ainda estava passando sobre ele. Vermes e cobras estavam saindo de seus ouvidos. Os vermes rastejaram por todo o corpo. Ele tentou removê-los, mas eles não queriam deixá-lo. E o fogo começou a passar sobre ele novamente.
Foi assim que a tortura infligida a este homem aconteceu. E Jesus disse a Ives: Veja, Ives, o Pai já disse o seguinte: Eu ponho diante de você a vida e a morte, escolha a vida. Mas veja, este homem escolheu a morte e não há mais nada a fazer por ele. Deixamos o pai de família e fomos para outra sala. Vamos falar com esse homem lá, disse Jesus. A partir daí, Ives sentiu que seu coração estava se quebrando à vista das pessoas dos quais se aproximavam, Jesus e ele. Minhas lágrimas correram, eu estava em grande tristeza. Eu não sabia o que fazer. Eu queria salvá-los e tirá-los desse grande fogo ardente. Jesus, mas eu conheço esse homem. Sim, disse Jesus, eu sei que você o conhece, mas venha, quero que ouça o que ele tem a dizer. Minhas lágrimas correram, a visão desse homem que estava sendo queimado pelo fogo era insuportável para mim, e senti em mim a intensidade do sofrimento que ele suportou enquanto o fogo o queimava. Ele era meu amigo. Ele morreu em novembro de 2010. Eu não sabia o que dizer, é realmente Rija quem está no fogo, e eu chorei. Nós nos aproximamos de Rija. Jesus, você está aqui há muito tempo. Rija, sim, desde muito tempo, desde novembro de 2010, Jesus, você me conhecia. Você já ouviu falar de mim. Rija, eu já ouvi falar de você no rádio e na TV. Quando eu ainda estava na Terra, um amigo meu sempre falou assim: a meus amigos e eu lhe digo que você todos devem receber Jesus, mas costumávamos fazer de tudo isso uma piada. Nós até lhe demos apelidos, Reverendo, mas agora, quero receber você, Jesus. Tire-me daqui. Salva-me. Salve-me porque sofro horrivelmente. Mais tarde, Jesus me diz: não podemos mais fazer nada por ele. É tarde demais. Quando deixamos meu amigo, Jesus me levou para outra sala e nos aproximamos de outra pessoa. Qual foi meu estupor quando vi que essa terceira pessoa não era outra senão minha própria avó. Eu realmente tinha o coração apertado. Eu tive muita tristeza e disse a Jesus: Jesus, minha avó que está lá nos amou muito. E então, durante sua vida, ela ia orar todos os domingos sem interrupção, em uma igreja FJKM, Fiangona e Jesus Cristo e Madagascar, a Igreja de Jesus Cristo em Madagascar, e por que ela está aqui? Jesus respondeu: sim, é verdade, Ives. Mas você vê, todo esse tempo, ela só tinha ido à igreja por hábito, mas ela não tinha me recebido. Ela não tinha me feito a sua razão de viver durante a sua existência. Foi a rotina que a levou a orar na igreja. Eu não disse mais nada. Eu estava muito triste e meu coração estava completamente quebrado. Jesus disse: vinde, Ives, vamos para este lugar lá. Ives respondeu: Jesus, eu não posso ir lá. O que eu queria era simplesmente que você me explicasse o significado da palavra Madagascar está esperando por você, mas por que você me faz ver aqui essas coisas que quebram totalmente meu coração? Jesus respondeu: você saberá as razões para tudo isso um pouco mais tarde. Mas vou limitar a visita a 5 pessoas. Se permanecerdes fiéis a mim, voltarei e terminaremos a visita do inferno. Entramos em outra sala e vimos uma jovem sofrendo um sofrimento horrível no fogo. Ela estava a pedir ajuda. Ela estava gritando alto. Ela estava realmente sofrendo demais. Mais uma vez, dei um passo atrás. Eu disse: Jesus, não me vou aproximar deste lugar. Não vou lá.
Eu também conheço essa pessoa que você vai me mostrar. Sim, disse Jesus. É verdade que você a conhece, mas venha, eu quero que você ouça o que ela vai nos dizer. Essa garota estava no colegial comigo. Namorávamos na altura, mas depois acabamos. Nós nos aproximamos dela. Jesus, diga-me, você está aqui há muito tempo? A garota, sim, desde muito tempo, desde 1998, Jesus, por que motivo você veio aqui no inferno? A garota, eu cometi suicídio e imediatamente me encontrei aqui. Jesus, por que você cometeu suicídio? A garota, alguém quebrou o meu coração e eu preferi cometer suicídio. Jesus, e quem era essa pessoa que quebrou seu coração? A garota, alguém que está em algum lugar, o nome dele é Ives. Meu coração estava quebrando ainda mais. Eu não sabia o que fazer. Fiquei muito triste. Eu absolutamente queria salvá-la. No entanto, toda vez que eu andava apenas um mero metro eu sentia o calor ardente de onde ela estava e era impossível entrar. Eu não poderia fazer nada na frente de tudo isso. Deve-se notar aqui que, quando o fogo passou sobre o corpo dessa garota, ela ficou toda careca. Então, no momento seguinte, sua pele e carne foram reconstituídas. Vermes e cobras rastejavam sobre ela, e assim por diante. Então fomos para outra sala para conversar com uma mulher. Felizmente, eu não conhecia aquela mulher. Ela estava com dor total porque o fogo a penetrou através de seu sexo, vermes saíram de seus olhos e o fogo constantemente passou por cima dela. Ela estava com dores terríveis. Jesus disse, vês esta mulher, Ives? Sim, Jesus, estou a vê-la. Isto é o que acontece a uma mulher cheia de imoralidade sexual. Ela chama a atenção das pessoas pela forma indecente como se veste e pelo seu comportamento indecente. Foi esta atitude que levou os outros a desejá-la. Foi um sofrimento horrível. Durante essas visitas que tínhamos feito, houve um momento em que as lágrimas de Jesus realmente fluíram, tanto sentiu pena por aquelas pessoas que estavam sofrendo e foram torturadas no inferno, por não ter se arrependido de seus pecados quando eles foram ainda vivos. Assim, Jesus experimenta muita tristeza quando as pessoas se recusam a entregar-se a Ele. Mas, infelizmente, não há mais nada que Ele possa fazer para os salvar, porque já é tarde demais. A alma de um indivíduo é muito preciosa para Ele. No final dessas visitas que tínhamos feito, ouvi barulhos. Parecia o crepitar de inúmeras moedas caindo da máquina caça-níqueis durante um jackpot. Eu perguntei a Jesus, o que é isso? Jesus respondeu, venha, eu vou levá-lo até lá. Entramos na sala de onde vinham os barulhos. Fiquei surpreso ao ver a queda de todas essas pessoas. Eles vieram da terra e desembarcaram no inferno como dinheiro no jackpot. Jesus disse, é assim que as pessoas chegam ao inferno. A princípio, eles não perceberam que tinham chegado ao inferno. Eles só estavam cientes disso quando os demônios os arrancaram. Eles estavam a pensar, então, estou realmente no inferno. Eles estavam tremendo de medo depois disso. Mas eles não podiam ir a nenhum outro lugar. A partir desse momento, eles já estavam começando a sentir fortes dores porque os demônios rasgavam suas peles. Vi que a maioria dessas pessoas eram asiáticos e indianos. Saímos deste lugar e Jesus me disse, vou levá-lo para perto daquela janela lá, você verá algo lá. E nos aproximamos da janela.
Havia uma grande sala que era a sala de reuniões dos demônios. Estavam reunidos naquele preciso momento. Os demônios têm um líder, ele é horrivelmente feio, seus olhos são muito vermelhos, ele tem 2 chifres e um prato redondo está no peito. Ele foi quem deu ordens aos muitos demônios que compareceram à reunião. A partir de agora, você deve fazer todo o possível para conquistar o maior número possível de pessoas e trazê-las para o inferno, especialmente todos os filhos de Deus que não oram o suficiente e não estão bem estabelecidos. Não quero ouvir-te dizer outra vez que não pude as trazer nenhum quando voltasses aqui. Tens de trazer alguns. Disse o líder deles. Depois disso, um dos demônios falou e disse, mas o problema é que sempre que eles dizem Jesus, nós não podemos suportá-lo em tudo e fugimos. O chefe dos demônios zangou-se e bateu com força na mesa dizendo já te disse que não quero ouvir mais esse nome. E tomou a espada que estava à sua direita, ele apreendeu este demônio e a cortou em 2. Seus colegas que estavam lá reunidos apressaram-se a comer seus intestinos. Foi horrível. Dá vontade de lhes dar um murro. Vê-los a reunirem-se para nos atacar, nós humanos, cria raiva. É mesmo nojento? A visita ao inferno acabou, disse Jesus ao Ives. Vou levar-te para o céu agora. Visita do céu. Jesus estava sempre à minha esquerda toda vez que nos movíamos. Chegamos em frente a um grande portão de metal. Era ouro puro e Jesus disse, Ives, entre no reino de Deus. Era o oposto do que havia no inferno. O ar lá era doce, maravilhosamente perfumado. Foi inigualável. Jesus abriu o portão em ouro. Assim que entramos, caminhamos por uma estrada dourada. Via-se flores à esquerda e à direita e elas eram muito bonitas. Olha, disse Jesus, é realmente maravilhoso aqui e é muito espaçoso. Ainda é muito espaçoso. Jesus muitas vezes repetiu é ainda muito espaçoso cada vez que passávamos por um lugar. Você vê este edifício ali? Perguntou Jesus. Sim, Senhor. Chama-se Palácio de Louvor. Sempre que na terra uma pessoa se converte e sinceramente se oferece a Deus, os anjos cantam cânticos de louvor muito alto neste lugar. Entramos neste palácio. Havia muitos instrumentos musicais neste lugar. Aqueles instrumentos musicais eram todos de ouro. No momento seguinte, Jesus disse, você percebe que nenhum hino de louvor ainda é ouvido dentro agora, simplesmente porque ainda não há ninguém que se converteu, neste momento em que você está passando aqui. É muito sério. No inferno, as pessoas se vertem lá como moedas no jackpots. Mas aqui no céu, é realmente muito silencioso. Há apenas poucas pessoas que realmente se convertem para Deus. É terrível. À medida que avançávamos, percebi que tudo o que tínhamos à nossa frente era lindo. Passamos por um vale e todos os caminhos que percorremos foram pavimentados com pedras preciosas. Jesus disse, eu te levarei à casa do Pai. Eu pulei quando soube que íamos entrar na casa do Santo Pai. Jesus me levou segurando a minha mão quando entramos nesta casa. Apercebi-me que estava a usar um vestido branco comprido quando entrei neste santo lugar e que estava a usar uma coroa de ouro na minha cabeça. O trono do Pai é feito de ouro. É instalado numa plataforma. O Pai estava sentado no seu trono. A cabeça dele brilhava e não conseguias olhar para ele. Eu só conseguia ver os pés dele e ele estava a usar um longo vestido branco. O quarto que entramos era muito grande.
Havia um trono dourado à direita daquele onde o Santo Pai se sentava, e onde ninguém estava. Era óbvio, já que Jesus ainda estava de visita comigo. Eu perguntei a Jesus: Jesus, você pode me explicar o que fazem estas pessoas que estão diante do trono do Pai? Parece que eles adoram, acompanhados pelos anjos. Jesus respondeu: eles são prostrados em adoração diante do Pai e o glorificam, e os anjos são enviados aos filhos de Deus, em caso de necessidade. Um pouco mais tarde, pudemos ver uma cidade bonita. Este lugar foi realmente maravilhoso. Jesus me disse: ainda não vamos lá hoje, Ives, eu te levarei lá na próxima vez, se você estiver sempre pronto. No entanto, naquele momento, eu estava realmente curioso para saber o que era essa cidade. Enquanto caminhava, continuei a olhar para ele obliquamente. O longo vestido branco que eu usava foi desaparecendo gradualmente após a visita do trono do Pai. Pouco depois, Jesus disse: Ives, eu o levarei de volta à terra quando terminar de lhe fazer minhas últimas recomendações. Eu disse: ok, então pensei comigo mesmo: bem, você não ficará aqui, Ives, mas você voltará. Eu queria negociar um pouco com Jesus sobre isso. Jesus, por que não trago esta coroa de volta à terra para que meus amigos vejam que eu realmente vim aqui para o céu? Jesus começou a rir baixinho, dizendo: Ives, você não precisará provar isso. Diga a eles apenas as recomendações que eu lhe dei e conta-lhes sobre os ensinamentos que aprendeste de todas as visitas que fizeste comigo. Não precisarás de provar a ninguém que te trouxe aqui, porque farei aparecer a minha glória sobre toda a tua vida. Ok, Senhor. Jesus e eu continuamos nossa conversa. Você se lembra de todos os ensinamentos que aprendeu aqui? Me perguntou Jesus. Sim, Senhor. Não se deve nem brincar com o Evangelho, nem tomá-lo de ânimo leve. 2. É preciso ter muito cuidado para que orar não se torne um mero costume ou hábito. É absolutamente necessário viver disso. Você precisa torná-lo uma prioridade, mesmo sobre pequenas coisas. A partir de agora devemos pensar nas coisas que estão de cima, no céu, e não apenas naquelas que estão na terra. Você não deve ser muito absorvido pela vida cotidiana. 3. Devemos controlar as palavras que dizemos e os gestos que fizermos na frente de uma pessoa, pois elas podem causar ferimentos em sua alma. 4. É preciso ter muito cuidado com os seus gestos, com o seu modo de vestir, com o seu comportamento por medo de provocar uma tentação que incita ao desejo e ao adultério, nos que observam. Não tenhais o espírito da fornicação, que é abominação aos olhos de Deus. 5. Orar uns pelos outros é muito importante. Quando se reza e o nome de uma pessoa vem ao coração durante a oração, deve-se pronunciar o nome dessa pessoa e pedir ao Senhor para cobri-lo com seu sangue santo para protegê-lo. Jesus disse depois: há outras recomendações que eu quero fazer para você. 6. A maioria dos homens nunca me pedir conselhos antes de fazer uma coisa. E muitas vezes é só quando já não sabem para onde ir que eles me invocam e me pedem para salvá-los. A partir de agora, todos vocês devem me consultar sobre como proceder para fazer uma coisa e é só depois de receber uma resposta da minha parte que você vai executar isso. 7. Quando você me perguntar algo, especifique a coisa que você está pedindo. Não tenha nenhuma hesitação sobre isso, seja o que for, se é uma questão de dinheiro ou equipamento ou qualquer outra coisa. 8. Fala de mim, e desta visita que fizeste aqui a todo o mundo. Na sua família, com os seus amigos,
na sociedade onde você vive, em todo o país onde você está. 9. Veja um pouco o que está acontecendo na Europa, Ives. O tempo deles lá é completamente manipulado pelo diabo, de modo que eles não possam ter a menor oportunidade de me servir. No entanto, esta é uma forma de idolatria moderna, algo que eu realmente odeio. 10. Fala com todos lá, diz-lhes para ficarem de guarda porque o meu regresso é iminente. Você gostaria de me dizer exatamente quando voltará para lá? Ele diz com uma risada, eu não posso lhe dizer porque só meu pai apenas sabe disso, mas diga a todos para ficarem de guarda e se prepararem porque minha vinda está próxima, haverá um país que farei desaparecer da face da terra porque sua maldade chega fortemente para mim. Será como o que aconteceu no Japão, Jesus. Mas Jesus, o terremoto e o tsunami que aconteceu lá já eram muito violentos. Sim, é verdade o que acabaste de dizer, Ives, mas o que vai acontecer a este país excederá de longe o que aconteceu ao Japão porque eu vou fazê-lo desaparecer para sempre. Podes dizer-me que país é este, Jesus? O Senhor respondeu, Ives, é por isso que eu disse que Madagascar está esperando por você. Fui apanhado de grande terror. Por favor, oremos juntos por Madagascar, e por todas as ilhas que a rodeiam, pedimos sinceramente perdão a Deus. Depois, Jesus me perguntou, Ives, você está pronto para mudar e desistir de seu mau caráter e seus maus hábitos de antes? Sim, Senhor. Eu caí de joelhos diante de Jesus. E quando tudo isso acabou, ele me disse, receba o Espírito Santo, e é este Espírito Santo que vai purificá-lo completamente e torná-lo tão puro como a neve, e não haverá nenhuma impureza em você. Depois ele soprou em mim. Ouvi estalos por todo o meu corpo, e senti uma grande serenidade depois que ele soprou em mim. Então Jesus me disse, você está pronto para levar a minha mensagem e fazer minhas obras? Sim, Jesus, estou pronto. Quando tudo isso acabou, Jesus me disse novamente, agora eu vou ungir você. Receba o poder de Deus. E o mundo inteiro vai manter a boca fechada quando virem a tua vida, pois vou enchê-la com a minha glória. Então ele soprou em mim uma segunda vez, e eu imediatamente senti uma grande corrente fluindo através do meu corpo. No momento seguinte, estava de volta à terra. Não seja mais absorvido pela vida diária e não tomar mais o seu relacionamento com Deus de ânimo leve. Pense nas coisas que estão no céu e ofereça a Deus sua vida e tudo o que lhe diz respeito. Cabe a você decidir sozinho, e tenha cuidado para não atrasar muito, porque neste caso Jesus não poderá mais fazer nada por você. Use o nome de Jesus porque o diabo não pode fazer nada contra você se você usar esta arma poderosa. Comunique esta mensagem a todos, tanto para as pessoas que você conhece e aqueles que você não conhece, porque é a vontade de Deus. Jesus ficará feliz em vê-lo fazer isso. E ele vai abençoá-lo em tudo o que você empreender, pois você terá cumprido a missão que ele lhe confiou. Que o Espírito Santo desça sobre você e lhe dê novas forças para que você possa mudar sua vida em uma melhor, para que tudo o que lhe diz respeito seja agradável a Deus. Boa ânimo, e que Deus nos abençoe a todos. Segundo encontro de Ives com Jesus. Meu segundo encontro com o Senhor Jesus Cristo aconteceu em 2013. Numa noite de quinta-feira, ajoelhando-me para orar, em um momento totalmente inesperado, senti uma mão ardente segurando meu ombro e uma voz me dizendo, Ives, minha hora chegou.
Quando meus olhos se abriram, vi dois anjos diante de mim e me virando, havia o Senhor Jesus Cristo cheio de glória. Como a última vez, ele me pegou em seus braços e instantaneamente fui arrancada do meu corpo que estava diminuindo no chão. Vamos, Ives, vamos visitar o inferno, vou levá-lo para ver as outras duas pessoas, diz o Senhor. Amados, mais uma vez tive um passo atrás. Todo o meu ser temia uma segunda visita a este lugar terrível. Foi somente através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo que me fez um instrumento para abrir os olhos de muitos, que aceitei apesar de mim, voltar para lá. Toda a glória pertence ao nosso glorioso Senhor. No túnel do inferno. Quando chegamos ao inferno, encontramo-nos no escuro, num túnel nauseabundo, onde ouvi ruídos altos e explosões. A atmosfera estava inundada de fumaça sulfurosa. Amados, o cheiro deste lugar é totalmente insuportável. Nenhum de vocês teria a capacidade de suportar a intensidade daquele fedor horrível. Enquanto caminhava ao longo deste túnel escuro com o Senhor, vi pedaços de carne espalhados por todo o lugar que, à vista de Jesus, estavam todos fugindo. Quanto mais nos aproximávamos do fim do túnel, mais ouvia os barulhos em uníssono de vários milhares de vozes gritando com toda a sua força. O inferno. Chegando na frente de um grande poço, uma visão terrível se apresentou aos nossos olhos. Milhares de pessoas foram terrivelmente queimadas pelo fogo gritando os gritos dos mais infernais e torturadas incansavelmente por demônios. A primeira pessoa que o Senhor me mostrou foi um servo de Deus. O Senhor Jesus me disse, ele serviu a Deus quando ainda estava na terra, mas usou seu encanto em seus fiéis para reunir riqueza através do dízimo, tornando-os sua fonte de riqueza. Este homem regularmente teve relações sexuais com mulheres em sua igreja e até mesmo com mulheres de fora. Amados, foi doloroso contemplar as torturas sofridas por esse homem, tantas foram elas e de uma violência indescritível. No final dessas torturas, os demônios o forçaram a fazer sexo com mulheres no fogo, ele gritou de dor. Este servo de Deus estava rodeado por uma multidão de pessoas que sofriam as torturas mais ferozes. Arrasado por tal espetáculo, perguntei ao Senhor Jesus por que estes estavam sendo tão torturados. Ele me respondeu, enquanto eles ainda estavam na terra, pronunciando apenas o meu nome, eles atormentaram de dores os demônios. Mas hoje pertencem ao diabo que se vingou deles. A segunda pessoa que o Senhor me mostrou era um político, atrás dele estava uma multidão de idólatras. Uma enorme cobra espinhosa cercou-o da cabeça e cobriu todo o seu corpo. Lúcifer passou, e o homem quando o viu, gritou-lhe, onde está o reino que me prometeste enquanto eu ainda estava na terra? Não me disseste que teria outro reino eterno contigo. És um mentiroso. Lúcifer desatou a rir e fê-lo sentar-se numa cadeira de fogo e disse-lhe, aqui está o seu reino eterno. Na cadeira, flechas infernais perfuravam seu corpo de um lado para o outro, criando enormes buracos que atraíam fogo, vermes e cobras que passavam por eles. Jesus me disse, é assim que Lúcifer engana os políticos que fizeram acordos com ele. Ele engana-os com esta mentira de um reino eterno, mas eles acabarão aqui numa cadeira de fogo. Em outro lugar, vi uma placa de metal pairando no ar com a seguinte inscrição, aqueles que não pagam o dízimo. Jesus me diz que essas milhares de pessoas na cova são aquelas que não são fiéis ao dízimo. Os demônios os rasgaram o corpo inteiro com enormes lâminas afiadas. Vermes devoravam corpos de um lado para o outro, era uma cena insuportável.
Neste ponto da visita, implorei a Jesus que me trouxesse para fora deste lugar. Eu não suportava mais ver o sofrimento dessas pessoas, mas ele me respondeu: Ives, é para o seu bem, é para o bem da sua nação, é para o bem da sua igreja. Queridos irmãos e irmãs, imploro-vos, sejam fiéis com o dízimo, não roubem a Deus, caso contrário, vocês irão direto para lá. O Senhor me disse: todos os que não pagam o dízimo são meus inimigos, e seu lugar é aqui. Vai dizer-lhes, Ives, porque ninguém ousa falar disso, ninguém ousa fazer isso. Não é meu desejo vê-lo aqui. Vai e diz-lhes que este é o lugar para aqueles que não serão fiéis com o dízimo. Diz-lhes também que odeio idolatria, é aqui o lugar deles. Muitos de vocês se chamam cristãos, mas continuam a praticar idolatria. Isso entristece-me, Ives, porque vocês me compartilharam com o mundo. Vai e diga ao mundo inteiro que o inferno realmente existe e que os tormentos lá são insuportáveis. Você nunca os suportará. No final de nossa visita, o Senhor me disse algo que abalou toda a minha alma: você também, Ives, ainda pode encontrá-lo neste lugar mais tarde, se não vigiar sua vida. Fui tomado de terror. Entendi então que ainda havia o risco de eu terminar no inferno, e sei muito bem o destino que me aguardaria. Amados, Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11. Não importa se Jesus me levou 2 vezes para visitar o inferno e o paraíso. Se eu optar por permanecer em pecado, é no inferno que passarei a eternidade. O fruto do pecado é a morte. Romanos 6:23, o Senhor dá a cada um segundo as suas obras. Salmo 62:13. No templo de Lúcifer. Após a visita do inferno, o Senhor me levou para ver os laboratórios no fundo do mar no templo de Lúcifer. Amados, deixe-me dizer-lhe que Lúcifer calculou toda a sua vida e sabe tudo o que você fará de A a Z, e isso, logo de manhã ao seu despertar. Ele já conhece com antecedência, mesmo antes do nascer do sol, e em detalhes, todos os seus programas do dia. Como? Durante o seu sono, ele trabalha incansavelmente para estabelecer seus planos, truques e estuda você para lutar contra você durante o dia. Aqui, chamo a atenção de todos, especialmente os cristãos, que usam o Facebook. Amados, você deve saber que os agentes de Lúcifer em pessoa conversar com você todos os dias, eles se conectam diretamente com você, são muito numerosos no Facebook, são enviados do inferno. No Facebook, há os comandos like e adicionar como amigo. Esses são comandos satânicos para fazer pactos secretos com o diabo. Todas essas páginas e contas que você vê no Facebook não são de origem humana. Toda vez que você clica em like em uma das páginas ou quando adiciona um demônio como amigo, você acabou de vender sua alma, e ele fica muito satisfeito. Queridos amigos, amados no Senhor, use o Facebook apenas para pregar a palavra de Deus, caso contrário você cairá nas armadilhas do diabo. Estratégia contra os cristãos. Jesus me levou a uma reunião de Lúcifer com seus demônios e agentes. Lúcifer entrou ao vivo com o público a partir de uma tela gigante, para que eu tenha um campo de ação livre, maiar os servos de Deus em primeiro lugar. Espalha entre eles o amor ao dinheiro, tudo aqueles que serão versados no amor ao dinheiro não terão mais tempo para se dedicar às obras de Deus. Espalhar o espírito de fornicação para destruir igrejas inteiras. Desestabilizar os servos de Deus através de suas famílias primeiro, seu amigo, sua comitiva e a sociedade. Trabalhe duro porque estou perto do objetivo. Você vê, Ives?
Jesus me disse, é por isso que estou pedindo que orem um pelo outro. Mas porque ele disse que está perto da meta, Jesus. Espere, Ives, ouça primeiro. O diabo continuou dizendo, das 1 hora às 2h30 da manhã, os humanos dormem profundamente. A partir dessa hora, ir em grupos de bilhões e poluir as igrejas mortas, as igrejas que não têm mais o Espírito de Deus. É por isso que Ives, disse-me Jesus, eu acordo todos os filhos de Deus naquele momento, porque Satanás e seus demônios estão se espalhando sobre a terra neste exato momento. O diabo continuou, trabalhe duro em grupos de bilhões, não perca um momento porque quase não temos tempo. Olhe para Ives, disse-me Jesus, até o diabo sabe que seu tempo está chegando ao fim. E então ele continuou nestes termos, você sabe que em breve reinarei sobre esta terra, eu compartilharei este reino com você, nós reinaremos juntos. 93% do mundo inteiro pertence-me, faça todos os esforços para adquirir esses 7%. Não vão mais em grupos de centenas ou milhares, mas em grupos de bilhões. Também reduzir a taxa de dinheiro em circulação para provocar crises financeiras, transferir esses bilhetes para o meu templo na Grã-Bretanha para invocar encantamentos, espíritos da idolatria, o amor ao dinheiro. Escute, disse-me Jesus, o amor ao dinheiro é ruim, diga a todos os meus filhos que possuo verdadeira riqueza. Essas coisas me entristecem, porque até meus servos estão afetados com esse espírito de idolatria. Não desejo sua riqueza, mas é seu coração que procuro reinar lá, e quem vier a mim reconhecendo seus pecados, ainda estou pronto para purificá-lo. Vá dizer a quem ouvir esse testemunho neste momento que eu ainda estou pronto para purificá-lo. Depois destas coisas, o Senhor me mostrou todas as armas que serão usadas na Terceira Guerra Mundial e os eventos que acontecerão depois do dia do arrebatamento. O diabo deu instruções. Eu disse para trabalhares duro para acelerar a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Perguntou o público, ele respondeu, quando esta guerra começar, haverá grande destruição em massa na terra, estas pessoas não terão mais tempo para se arrepender e oferecer suas vidas a Deus, uma única explosão custará a vida de inúmeras pessoas. Vi no templo de Lúcifer uma pequena arma que tem a possibilidade de destruir a crosta terrestre. Amados, depois do dia do arrebatamento, haverá uma imensa caça ao homem para todos os que recusarem a marca da besta. Onde quer que estejas nesta terra, eles o caçarão e o encontrarão, e aqui eu lhe digo que ninguém suportará as torturas, ninguém. Queridos irmãos e irmãs, todos conhecemos o Senhor Jesus, imploro-vos, não percam o arrebatamento, não corram o risco de viver o que vai acontecer a seguir. Você tem que ter sucesso na primeira rodada, não espere pela segunda rodada. Nessa altura, será necessário passar por torturas de violência inimaginável para ser salvo. Você viverá o equivalente ao inferno para ir para o céu. Lúcifer explicou à plateia um problema urgente, preciso urgentemente de sangue, não tenho mais suprimento de sangue. Derramar sangue em todos os territórios já adquiridos. Amados, Lúcifer criou todas as tecnologias que existem na Terra, tudo o que você vê, tudo o que usa e mesmo as que ainda estão para sair são obra de suas mãos. Ele exibiu na frente da tela gigante um mapa do mundo. Os territórios capturados foram marcados por uma cruz. Notei com grande tristeza que Madagascar era um dos países já cruzados, capturados pelo diabo. Naquele momento, Jesus me disse para ouvir atentamente o próximo discurso do diabo: quero estabelecer um plano especial para Madagascar. Madagascar em breve tirar seus recursos mineiros,
Mas todos os seus recursos estão em minhas mãos, eles pertencem a mim. Preciso urgentemente de sangue em Madagascar, quero muito sangue seja derramado em Madagascar para alimentar o suprimento de sangue, já quase não há reserva. Fiquei atordoado. Senhor Jesus, exclamei, como é possível que Madagascar já tenha sido apagada? Somos uma nação muito piedosa. Justamente Ives, é o que eu vou revelar para você lá acima. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos que ouviram este testemunho. Amém.